Um Body Live, sempre no nosso horário, das 8 até as 9. E hoje esse horário eu acho que ele vai ser curto. Nós vamos tratar hoje aqui do pós-operatório da cirurgia bariátrica e equipe multidisciplinar. A gente sempre diz que a cirurgia é um pequeno pedaço, a boa preparação, a cirurgia, mas principalmente o pós-cirúrgico, o acompanhamento, é uma das coisas de fator mais importante para o sucesso desse procedimento. E é exatamente esse tema que nós vamos tratar hoje. Os cuidados do pós-operatório da cirurgia bariátrica, junto com a equipe multidisciplinar. Eu sou Luiz Vicente Berti, sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo, e eu vou ter o prazer hoje de estar junto com, pela primeira vez, um Body Live com mais de 4 pessoas, e tentar controlar 3 mulheres falando deve ser uma missão impossível, mas eu juro que eu vou tentar. Então, hoje a gente tem aqui a doutora Silvia Pereira, que já tem várias vezes aqui, ela é coordenadora do Núcleo de Saúde Alimentar, ela é nutricionista, todos vocês conhecem. Nós temos a doutora Ivana, que coordena hoje o Núcleo de Saúde Física da Sociedade também, veio lá da nossa querida Salvador, na Bahia. Ela está estreando hoje, Ivana, mas você vai ver que é tranquilo. E a Michele também, que já é figurinha aqui de várias coisas, que controla o Núcleo de Saúde Mental da Sociedade. Então nós temos aqui a comida, a atividade física e o comportamento dessas pessoas. Então eu gostaria, para a gente começar, pode começar, Silvia, dizendo qual é o seu papel no pós-operatório da cirurgia bariátrica como nutricionista. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar participando mais uma vez do Body Live e hoje falando sobre um assunto que é muito importante, que é a equipe multidisciplinar voltada para os cuidados desses pacientes. Na parte da nutrição, que é uma parte bastante importante nesse processo, a gente consegue ensinar o paciente como se alimentar melhor, principalmente porque a gente sabe e informa isso todo tempo, que a cirurgia não é a cura da obesidade, que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença incurável, e dentro desse contexto há uma necessidade imperiosa de mudanças, tanto da parte alimentar, como também a prática de atividade física e os aspectos psicológicos. Então, além da dieta, a gente tem também um objetivo grande no sentido de fazer as reposições nutricionais necessárias nesses pacientes. Então, a nutrição ela vai andar lado a lado com esse paciente em todas as fases do pré e do pós-operatório, principalmente naquela fase inicial que requer uma dieta muito mais rigorosa, mais restrita, com o objetivo de proteger a cirurgia e, no mínimo, promover uma hidratação que seja eficiente, e nesse cenário a gente consegue oferecer um bom aporte para essas pessoas recém-operadas. Perfeito. Doutora Ivana, e qual é a sua participação do seu grupo no pós-operatório desses pacientes? Então, enquanto fisioterapeuta, no pós-operatório, a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro e mais importante é estar observando sempre a postura do paciente. À medida que ele vai perdendo peso, ele vai adquirindo posturas cifóticas, vai ficando com aquela postura do Doutora Ivana, intestino. cifótica seria curvado. Exatamente, doutor. Cifótica curvada, aquela postura como se fosse um idoso, os ombros juntos, certo? Falando de uma forma mais clara, os ombros juntos, mais para frente, anterioriza o queixo, né? E aí a gente tem que ter um olhar bem criterioso sobre essa postura e sobre o momento de indicar uma atividade física, tá certo? Porque não pode ser imediatamente após a cirurgia, isso é uma indicação, inclusive, que é feita em conjunto, em parceria com o cirurgião, mas também não dá para ignorar que o paciente não é só abdômen. Então, no pós-operatório, dá para fazer... O paciente tem que esperar 30 dias para começar? Não, ele tem braço, ele tem perna, dá para fazer um alongamento, dá para começar alguma coisa com peso, tá certo? Mas o que eu digo sempre, doutor Berti, que o mais importante é o paciente descobrir o que ele gosta de fazer, qual a atividade que ele gosta de fazer. A chance dele dar continuidade é maior quando ele descobre o que ele gosta de fazer de atividade física, e aí a gente indica e encaminha ele para ser acompanhado por um educador. Michele, e da sua parte, a hora que você começa a atuar no pós-operatório? Você já teve a oportunidade aqui de falar do pré-operatório, todas, e o pós-operatório? Onde você entra, qual é a sua função, o que a gente pode esperar
desse apoio psicológico ao paciente no pós-operatório? Então, mais uma vez eu agradeço de estar aqui, né, com esse time de peso, e isso faz o nosso trabalho enriquecer cada vez mais, e parabenizo aí a sociedade por esse projeto tão bacana. Bom, eu costumo dizer, de uma forma bem objetiva, que é o momento de trabalhar um pouco expectativas e realidades. Então, a gente está falando do conhecimento que ele adquiriu, tanto em termos mesmo de o que é a cirurgia, que tipo de ações ele precisa ter, mas a gente vai ter o conhecimento dele de estar vivenciando as dores e estar vivenciando as dificuldades em seguir, seja a dieta líquida pós-operatória, ou seja, as mudanças de mudança corporal, mas é o momento da gente trabalhar também a realidade. Então, a gente vem em busca de que entende que o conhecimento sozinho ele não vai garantir a mudança. Então, a gente está falando desse conhecimento de cuidados em saúde, então a gente vai trabalhar para que ele consiga cuidar melhor de si. Então, o nosso trabalho vai vir, sim, acessar quais eram as expectativas que ele tinha, o que ele está vivendo, quais são as emoções, quais são ali as dificuldades que ele está enfrentando, seja nessa adaptação, seja ligado ao prazer, seja ligado aí às atividades quando ele retorna no trabalho, seja a família. Então, o nosso trabalho vai perpassar a que ele consiga cuidar melhor de si, colocando em prática esse conhecimento aí teórico e prático que ele já tem agora. De lá para cá, vamos aproveitar agora. Vamos tentar dividir em 3 situações, né, 3 momentos diferentes. O pós-operatório imediato, vamos tentar um pós-operatório um pouco mais à frente e um pós-operatório mais tardio. Vamos definir. Nesse primeiro mês, segundo mês, quais são as suas orientações, o que você poderia dizer? Assim, nós sabemos que cada grupo, cada equipe, cada médico, cada psicólogo, cada fisioterapeuta tem a sua maneira de trabalhar. Mas de uma maneira geral, quais são as coisas importantes que aquelas pessoas que estão nos ouvindo ali, que vão passar por uma cirurgia, ou que já passaram e precisam ser resgatadas, o que seria interessante para esse primeiro momento, esse primeiro mês, esse primeiro e-mail de cirurgia? O que você acha que é importante dentro do seu mundo mais psíquico para esses pacientes? Então, eu costumo dizer que já esse momento transoperatório, a gente já tem um olhar de quais são as emoções que ele está vivenciando ali. Então, se ele entra ali para esse momento da cirurgia com uma ansiedade muito grande, como é que a família, né, ocorreu a organização dele com essa família, como é que ele retorna para passar. Então, estou falando desde a logística com a dinâmica de filhos, trabalho. Então, a gente precisa olhar como que ele lida com isso, porque muitas vezes ele pode, e é uma prática, às vezes as emoções dificultam ele a ingerir, seguir as orientações. Então, a gente vai pedir para que ele esteja atento quais as emoções de cada situação. Então, não só relacionada ao pós-operatório, não só ao ato cirúrgico. Então, essa vivência que ele está tendo dentro desse processo, o primeiro gole, esse momento que ele volta para casa. Então, a gente vai pedir uma atenção a esses comportamentos, a esse cenário e as emoções que vêm. Diante disso, claro, as próprias expectativas que ele está tendo com essa perda de peso. Então, quanto que ele espera perder na primeira semana, se isso está gerando uma tensão, esse retorno ao trabalho, como que ele esperava voltar em termos desse corpo, ou em termos desse olhar do grupo ou da família. Então, a gente vai pedir muito para ele estar fazendo essa observação das suas emoções, de como ele está, a própria resolução dos problemas que vem diante dessas questões, como é que ele se sente resolvendo esses problemas, como é que a família está apoiando ou não. Então, essas questões eu acho muito importante de apontar. Ivana, esse primeiro mês, quando você atua, você vai ajudar esse paciente no pós-operatório imediato, de que maneira, nos primeiros dias, o que você costuma fazer? De novo, sempre deixando claro que cada grupo tem, mas a sua experiência do seu grupo trabalhar como esse primeiro mês que vocês costumam fazer, quais são as coisas importantes que você poderia nos posicionar para todo mundo que está nos ouvindo então, e vendo. Doutor, considerando que o paciente não teve nenhum tipo de intercorrência respiratória
né? Então, a gente vai trabalhar com ele a parte física, tá certo? É exatamente o que eu coloquei na resposta anterior, é a gente ter essa parceria com a psicologia, tá certo? Para juntos tentarmos descobrir o que dá prazer a esse paciente de fazer além de comer, já que comer agora é uma atividade restrita, tá certo? Então, a gente vai tentar descobrir, conjunto com a família, com a psicologia, alguma atividade física que ele dê conta de fazer, porque ele ainda não está magro nesse momento, tá certo? Então, a gente tem que ter o cuidado de, sim, eu adoro dançar, tá, mas não vai dar para dançar Mas naquele zumba. momento mais, vamos pegar aí aqueles no hospital, os exercícios respiratórios, a deambulação precoce. Sim, Como é que vocês atuam nesse? Então, o intra-hospitalar. Exato, o intra-hospitalar. Então, a gente faz visitas intra-hospitalares, orienta a manutenção do Respiron, né, do equipamento incentivador respiratório, que a gente indicou. Tem umas bolinhas que você sopra, ela sobe. Exatamente, da bolinha, exatamente. Então, na equipe da qual eu faço parte, é protocolo esse incentivador respiratório, tá? Então, é a manutenção do Respiron, a gente acrescenta a meia, né, que ele usa assim que ele chega no hospital e mantém, aí varia de paciente para paciente, mas entre 7 e 15 dias, porque também se passar de 15 dias, como ele já emagreceu, a meia deixa de ter a função dela. E junto com deambulação precoce, a gente sempre aconselha que ande e ande, sempre acompanhado, mas ande e ande e ande. Andar é Ele não precisa virar um atleta. Mas não, andar no corredor do hospital. A caminhada não tem como função de exercício, mas sim de melhorar a circulação, melhorar exatamente, melhorar a circulação, diminuir gases, né, dar mais conforto a ele, tá certo? Perfeito. Esse é o na equipe da qual faço parte, nós temos como protocolo os primeiros 15 dias a dieta líquida, né? Essa dieta líquida ela tem como principal objetivo o repouso gástrico, para que a sutura que foi feita no estômago não seja forçada e também para que o paciente tenha uma hidratação mínima. Como não é possível fazer ingestão de grandes volumes por vez, é fracionado em várias vezes ao dia. Então, em geral, a cada hora, o paciente é estimulado a ingerir um pouco de líquido. E dentro desses líquidos, também procuramos retirar aqueles que potencialmente pode afetar a mucosa gástrica no sentido de levar à ocorrência de uma úlcera, de uma esofagite. Então, são líquidos que são previamente selecionados, não é qualquer alimento líquido, para que também não tenha nenhum dano na mucosa. Depois desses 15 dias iniciais, eu costumo dizer para eles que realmente é a fase mais difícil, essa fase líquida dos primeiros 15 dias, porque a caloria que é oferecida é uma caloria pequena, então o paciente ele pode se sentir um pouco mais fraco, sem energia, então ele tem que ter um bom suporte familiar nessa fase dos primeiros 15 dias, então nesse sentido o apoio das outras especialidades é fundamental, além do apoio da família. Quando entra na fase pastosa, que em geral é a partir dos 15 dias, aí o paciente já se sente um pouco melhor, menos fraco, menos cansado e muitos até já retornam ao trabalho nesse momento, a partir dos 15 dias, principalmente aqueles que têm atividade que não tem um requerimento de esforço físico. E a partir dos 24 dias, na nossa rotina, aí a gente já caminha um pouco mais com a dieta e dá início, então, à fase de dieta branda, que é um normal bem cozido, que é aquele período de transição para que o paciente possa receber alimentação de consistência normal, em média com 40 dias. Então, ao longo desses primeiros meses, alguns alimentos realmente são restritos, mas aos poucos os alimentos eles são reintroduzidos dentro de um contexto em que a gente tem um balanço entre os nutrientes, ou seja, uma proporção adequada de proteína, de carboidrato, de lipídio. Então, a gente tenta fazer um rearranjo dessa alimentação e principalmente contemplando o desejo e as opções do paciente dentro do possível para que ele possa aderir. Doutor Bert, deixa eu só falar um ponto que eu acho, a Silvia falou que é muito importante, essa questão da interdisciplinaridade. Um ponto que a gente também acha importante, né, trabalhar é como está a comunicação
do paciente com a sua própria equipe. Então, muitas vezes, quando você falou do Respiron, aí me vem lembranças de uso do CPAP, do Respiron, que assim, o paciente até tem o conhecimento, mas muitas vezes ele não está usando por algum motivo, seja por uma questão, uma característica de personalidade, por uma dificuldade de adesão, sei lá, por uma questão que a gente chama de ganhos secundários com a família, de estar naquela condição assim mais mimado, mais cuidado. Então, às vezes você está pedindo para o paciente deambular e ele está lá, não vou, ou a família... Deambular é andar. Andar, viu, gente? Desculpa. Então, e aí você está ali falando, ou então o paciente até entende que ele precisa andar e a família, não, mas você fez uma cirurgia. Então, são pontos que a gente vai pedir também para serem observados, seja pela equipe ou a gente pedir para a família, como eles comunicam esse tipo de coisa. Na realidade, essa fase inicial, eu acho que todos nós vamos nos redundando. Porque o cirurgião fala o que você vai falar, o que você vai falar, o que você vai falar, e a gente vai todo o tempo, e mesmo assim, às vezes, a gente tem que voltar a falar algumas vezes. E às vezes ele não faz. Agora, vamos lá. Para você tem que ser essa aqui, não tem jeito. Também para você poderia, mas estão perguntando sobre a bioimpedância. O que a bioimpedância ajuda no pré, no pós? O que se tem alguma importância? Sim. A bioimpedância, na verdade, é uma avaliação que é feita que torna possível quantificar o quanto tem de gordura, massa magra, músculo, água. Alguns aparelhos de bioimpedância também fornecem informações sobre a gordura visceral. Então, em alguns momentos, principalmente dependendo do caso do paciente, é importante que tenha esse tipo de avaliação no pré-operatório para fazer o acompanhamento ao longo do pós. Até porque, quando a gente tem mensurado de forma mais precisa os compartimentos corporais, quando o paciente perder 20 quilos, por exemplo, eu vou conseguir avaliar se desses 20 quilos, o quanto ele perdeu de massa muscular, que não é interessante, o quanto foi de gordura, o quanto foi de água. Existe ainda alguns questionamentos do uso da bioimpedância em indivíduos obesos, até porque a bioimpedância, ela é uma corrente elétrica de baixo grau que passa através do corpo. O paciente é conectado a eletrodos para que essa corrente possa passar e depende muito da resistência que essa corrente elétrica vai encontrar, e dessa forma você tem mensurado os compartimentos de gordura, água, massa gorda e massa magra. Porém, há situações como, por exemplo, pacientes que têm doenças vasculares, com aumento de edema importante, de inchaço, paciente que tem, às vezes, algum tipo de formação líquida no abdômen por uma alteração hepática. Isso pode atrapalhar um pouco essa mensuração. Entretanto, a forma que é não invasiva, o paciente consegue fazer isso de forma rápida. Hoje a gente tem aparelhos que suportam até 250 quilos, então isso acaba ampliando bastante o uso. De uma maneira geral, ela é uma excelente ferramenta. Eu considero uma excelente ferramenta, porque se fosse possível fazer uma ressonância magnética de corpo total, que seria o padrão ouro, seria maravilhoso, mas não é possível. Então é uma estratégia que a gente tem como utilizar e que auxilia bastante na condução da perda de peso no pós-operatório. Perfeito, já está começando aqui as perguntas, a gente vai ter que começar a correr aqui. Está na sequência, Ivana? Só para completar... Aproveita, você completa e responde aqui para a Ana Paula. Com quanto tempo ela pode praticar atividade física? Você responde e já responde a pergunta da Ana Paula. Então, só aproveitando o que Silvia falou a respeito da bioimpedância, só complementando, é super importante para a fisioterapia também, porque ele perde gordura junto com massa magra, né? E não é essa a intenção. Então, quanto mais cedo o paciente praticar atividade física acompanhada, orientada, menor a chance dele de ter essa perda acentuada de massa magra. Em quanto tempo ele pode fazer exercício? Bom, lá na minha prática, doutor, a gente já atendeu o paciente assim que ele tira os pontos.
Tá? Então, a gente faz. Agora, sim, sentado, apoiado, há de se considerar que o paciente não é só abdômen. Então, ele tem braço, tem perna, tem cervical, tem pescoço. Então, tem uma série de compartimentos que você pode trabalhar, tá certo? Sem mexer no principal, que é o abdômen dele, estando lá estabilizado. Quando a gente fala mexer no abdômen, você está se referindo, de repente, a exercícios que você vai mexer na musculatura abdominal, como peso. Exatamente. Mas caminhar. Exato. Caminhar. A gente, eu fiz o curso de Pilates, e lá a gente faz, por exemplo, alongamento, tá certo? De membros inferiores, de membros superiores. Aí a gente evolui com peso, tá certo? Agora, sempre com o cuidado. Por que eu acentuo sempre, estou sempre salientando o cuidado? Primeiro, porque por estar inserida numa equipe multidisciplinar, eu tenho a exata informação de que momento ele está da dieta. Isso evita que o paciente tenha uma síncope, ou desculpe, um desmaio, que ele passe mal, certo? Que ele tenha um mal-estar fazendo atividade física, porque eu sei que eu não devo fazer atividade física, eu não vou colocar ele numa esteira, por exemplo, certo? Ele vai andar com a gente no corredor, mas eu não vou colocar ele numa esteira e deixar ele lá e fazer outra coisa, porque eu sei que, por exemplo, com 10 dias, ele está em dieta, ainda está numa dieta muito restrita. Então, a chance dele passar mal é muito grande. Então, eu tenho que ter esse cuidado, esse olhar e essa interação com a equipe. E aí, respondendo a Ana Paula, normalmente quem libera é o cirurgião, Ana Paula. E o cirurgião libera para atividade física em torno de 30 dias, tá certo? Eu sempre oriento, acompanhada, volta para o fisioterapeuta, ele conheceu você no pré-operatório, fez uma avaliação criteriosa, ele vai saber indicar exatamente uma atividade bacana, tá certo? Combinado com você. Exercícios mais pesados, 30 dias. Mas caminhada, por exemplo, Sim. o nosso protocolo, o doente sai do centro cirúrgico, chegou no quarto, ele vai andar, e vai andar bastante. Exatamente. Andar não quer dizer correr. Exato. São caminhadas pelo Exatamente. corredor orientado de acordo com a necessidade. Exercícios mais pesados, aí 30 dias seria o ideal. Exatamente. 30 dias seria o ideal. E caminhada, exatamente, o protocolo é o mesmo que o senhor falou. Já sai, já caminha no mesmo turno que a cirurgia. Acompanhado. Bom, Marion, a gente tem aqui como padrão de a gente não faz consultas aqui, a gente está aqui para dar informações gerais. Mas de uma maneira geral, a sua eu acho que ela vai ver muito a calhar o que ela está falando. Então, assim, ela tem já 9 anos de cirurgia, ela perdeu 42 quilos, mas ainda ela tem muita dificuldade em conviver com isso. Escolher roupa, que ela diz aqui, ela diz que usa a técnica da fotografia para se perceber, e ela está querendo, assim, o que ela poderia fazer mais. Óbvio, procurar a sua equipe, que ninguém conhece melhor, como a Ivana acabou de falar, a sua psicóloga que te conheceu, mas de uma maneira geral, pessoas que têm esse mesmo coisa, o que você poderia dizer para ela? Ou para ela ou para todos que estão não especificamente para ela? Bom, ela está, pelo que ela colocou, pelo que eu entendi, vem uma questão, Marion, né? Uma questão de imagem corporal, uma questão de identidade. E trabalhar esses dois pontos para a gente é algo muito complexo, né? Muitas informações que a gente teria que abordar, mas a gente vai tentar olhar, por exemplo, o que você gosta em você, como é que está essa sua percepção do seu corpo, como é que o ambiente que você está também se veste, por exemplo, ela trouxe uma questão de roupa. Então, o gostar de si, gostar do que vê, que é uma questão ligada à autoimagem e à autoestima, é algo que a gente vai ver que não é só a nossa realidade em obesidade, em cirurgia bariátrica que enfrenta. A gente tem isso em várias áreas. Então, realmente é algo que a gente precisa de mais cuidado, até falar algumas questões aqui. Existem exercícios, e aí você falou que já faz que é o exercício da fotografia, mas a gente também precisa ver, porque às vezes o foco está na imagem, a sua insatisfação com a sua imagem, mas talvez outros elementos da sua história de vida estejam te incomodando. E ali vem o espelho, a imagem, a roupa, mas talvez sejam outras questões, e aí a gente teria realmente que fazer uma abordagem mais ampla mesmo. Mais ampla desse paciente. Bom, Eduardo, de novo a gente procura tratar de assuntos gerais. O seu cirurgião, ele é a pessoa mais indicada para te dizer sobre o problema que você tem. Então procure o seu cirurgião, com certeza ele vai dizer o motivo dessas dilatações, tá? Não que a gente não queira, mas a gente pretende aqui tratar de assuntos gerais.
renal crônico, ele pode usar o whey protein? É uma pergunta no pós-operatório? Depende, porque dependendo do grau de insuficiência renal, a gente tem realmente, se for um grau mais acentuado, precisa fazer uma restrição maior de proteínas. E dentro desse cenário, é bem pouco provável que a gente utilize o whey protein, porque o que vai nos dar de cota proteica será usada na forma da alimentação, né? E doente renal crônico, além da carne, frango, peixe, ovo em si, leites e derivados e até mesmo leguminosas como feijão, lentilha e também alimentos integrais que têm proteínas de baixo valor biológico também tem que ser contemplado na dieta. Perfeito. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer caso a caso, principalmente observando os níveis de ureia, de creatinina e principalmente de clearance de creatinina. Como está essa função renal? Se você tem uma função renal que ainda não está muito prejudicada, é possível oferecer dietas, por exemplo, com 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, dependendo do cenário, eventualmente pode até ser possível. Mas se o paciente tem uma condição renal mais grave, em que a gente vai ter que oferecer 0,6, 0,7 gramas de proteína por quilo de peso, isso vai acabar restringindo em muito e possivelmente o whey não poderá ser incluído nesse contexto. Assim, quando... E aí cada um de vocês já abordou um pouco, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto agora, que nós já estamos passando dessa primeira fase. Primeira fase, está todo mundo meio com medo, todo mundo faz tudo muito direitinho, eu aceito isso, a família, mesmo aquela que não foi totalmente a favor, ela está respeitando aquele momento. E aí passou essa fase de crítica, foi lá na equipe, você já está liberado para ir para a academia, você está liberado para comer de tudo, vamos tentar aprender, e tá, a parte pior do emocional já foi embora. E aí a gente começa com essa segunda fase que vem pela frente. A primeira vez que eu vou entalar, alguém vai dizer, por que você foi operar? Quando eu não tiver disposição para ir para a academia, e aí como é que eu vou fazer? E a parte emocional. As pessoas às vezes esperam que em um mês elas tenham um resultado que elas não conseguiram uma vida. Então cada uma de vocês vem de lá para cá, Michele, dessa parte das neuroses de se pesar todo dia, daquelas pessoas que esperam resultados que não podem ser feitos. Como é que você lida? Nós já passamos daquela fase do medo. Nós estamos quase na fase, às vezes, da euforia, às vezes daquela coisa. Como é que a gente lida nesse momento com a tua... É interessante você falar de ter passado o medo, então às vezes era um medo, realmente o medo de uma complicação cirúrgica. A família fica lá, não critica porque não vou... Então a família já começa alguns olhares, não só falas, que criticam, por exemplo, algum comportamento de pegar alguma coisa para comer ou de um exercício que ele não foi fazer. Mas quando você fala dessa questão da euforia, muitas vezes a gente se depara sim com essa questão balança todos os dias. Eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo, mas principalmente é da alma. E às vezes essa liberação da alma, ela vem numa rapidez muito maior que a do corpo, né? E o medo muitas vezes traz essa questão dessa ansiedade e a gente vai tentar olhar cada caso, porque a gente tem uma realidade de pacientes que podem ter como um ritual ou algo tranquilo se pesar todo dia. Mas tem uns que vão estar com aquela pressão, a nutricionista passa X, ele começa a comer X menos 1. Então a gente precisa entender o que tem. É muito comum a gente chegar com o paciente, doutor, qual é a minha meta? Eu falei, não sei. A sua meta é emagrecer daqui a um ano, com saúde, com qualidade de vida. Sim. Quantos quilos você vai perder? Vai depender todo um trabalho. Se você quiser saber a média das pessoas, é tanto. Mas meta, então é muito comum a gente ver esse tipo de... E isso, eu acho que isso cria uma ansiedade desnecessária, uma cobrança, que pode gerar de novo uma insatisfação se eu não tiver. Eu acho que nós temos que pedir responsabilidade, mudança de vida e mudança de comportamento. Sim. Como é que você atua nisso? Então, por isso mesmo que você falou. Quando eu falo disso, a gente vai falar de expectativa, por exemplo, no começo ele fala, não, tinha expectativa de melhorar, ter qualidade de vida. Aí a gente vai tentar trazer, o que é isso? O que você espera? Porque precisa ficar claro o que é a expectativa dele, qual é a expectativa, que às vezes parece que tem um monte de expectativa. Tem expectativa dele, tem expectativa da Nutri, tem expectativa do cirurgião, tem expectativa que ele está compartilhando nas mídias sociais. Então, ele está cheio de números, de ideias, e a gente vai tentar entender realmente e mostrar para ele que algumas coisas não são reais. Mas isso, trazer para ele essa realidade, é mostrar, por exemplo, que ele às vezes está insatisfeito com o resultado
do peso, e aí isso ele está se pesando todo dia, mas ele está deixando de olhar outras questões da vida dele. Ele está melhor, ele está com autoestima melhor, ele tinha expectativa de melhorar o emprego, mas ele não foi fazer um curso. Então, são várias questões que a gente precisa, porque às vezes a ansiedade surge nos nossos consultórios, mas, de novo, talvez não seja a maior queixa dele. E, às vezes, a gente entra nessa. E entra nessa de ir junto com ele. Não, então vamos ver o peso, então vamos mexer no plano alimentar e vamos nisso. E geralmente a gente acaba reforçando essa ansiedade dele, mas que o que está incomodando mais realmente não é o tratamento. Então a gente tenta olhar, sair um pouco, ampliar essa perspectiva, porque às vezes a queixa, a ansiedade está trazendo outras questões. Ivana, pergunta de $1 milhão. Como é que eu pego essa pessoa com um mês ou 2 meses, se liberou para academia, pode lutar boxe, fazer? Uma pessoa que veio sedentária, uma vida que veio, às vezes não ia para academia, não é porque dá 100 motivos que a gente pode não dar, mas o principal porque ele não se sentia bem, e ele ainda não está com uma imagem corporal tão assim que ele se julga para ir para uma academia e botar uma roupa, ele ainda sente algumas dores e de repente até esse emagrecimento rápido altera um pouco a postura, altera. Como é que a gente faz para fazer com que essa pessoa passe a ter uma atividade física constante, porque a gente sabe que é fundamental. Eu sempre digo que a cirurgia é como um triângulo. A cirurgia está em cima, a reeducação alimentar está aqui embaixo, a atividade física e o emocional. Se a gente não tiver essa base embaixo de comer direito, fazer atividade física e emocional controlada, a cirurgia desaba. Então, dentro disso, qual é essa pergunta fácil para você responder? Como é que você orienta, quais são os que você pode dizer para começar a mudar, introduzir gradativamente o exercício a uma vida sedentária de às vezes 20, 30 anos? Pergunta de $1 milhão mesmo, né? Fácil de responder. Essa foi a pegadinha, mas vamos lá. Olha só, doutor, eu vou e volto na postura, né? Então, assim, olha só, você já observou que você está com a postura ruim, as pessoas estão falando, né, que você está com a postura feia, está ficando com aquela postura de velhinho, aquela postura da pessoa tristinha, né? Então, você tem que pegar pelo que está desconfortável, tá certo? O que você falou, o que o senhor falou da dor. Tá certo? Então, senhor, ainda tem dor, né? O paciente ainda tem dor, então ele ainda vai estar com a fisioterapia. Mas, para ele fazer atividade física, não tem outro... A pergunta de $1 milhão é facílimo. Ele tem que descobrir o que dá prazer. É dançar, ele vai dançar. É fazer boxe, ele vai fazer boxe. Não dá conta de fazer ainda, eu me proponho, várias vezes eu já fiz isso na minha realidade lá, tá? No serviço da gente. Olha só, pede para o instrutor me ligar, ou então passa para mim o telefone do instrutor que eu ligo e converso com ele. Olha só, é um paciente assim, então não dá para você começar tratando igual Popó, tá certo? Então comece tratando como Ivana. Popó é aquele lutador de boxe. É o lutador de boxe. É da Bahia, por isso que ela... Então, né? Então não recebe esse paciente como se ele já lutasse boxe que nem o Popó, que nem o Maguila, né? Que nem o Mike Tyson, que todo mundo conhece. Recebe ele como se fosse Ivana, tá? Então é uma pessoa que nunca teve contato com boxe, vamos começar aqui, vamos aprender a dançar para um lado, dançar para o outro, tá certo? E vai levando, vai conquistando. Eu sempre converso, sempre gosto de ter esse contato com o educador físico, porque eu acho que essa parceria facilita muito a adesão do paciente, tá certo? E facilita a continuidade, porque o segredo não está em começar. O segredo está na continuidade. É o que o senhor falou. Esse pilar só funciona com o tempo, né? Se ele começar a fazer no entusiasmo, começa o primeiro mês, se matricula em academia, né? Tem uns planos aí, né, de 1 ano, ele paga e é o cliente que a academia mais gosta, porque paga e não aparece. Né? Então, não é isso. O ideal não é esse. O ideal é descobrir o que é que ele gosta de fazer e fechar essa parceria com orientação. Olha só, pegue leve, vá devagarzinho, porque ele não dá conta de fazer o que o Popó faz nesse primeiro momento, entendeu? Ele não dá conta de dançar como o Fred Astaire, né? Como simplesmente não dá. Então a gente tem que respeitar o que esse corpo e valorizar o que esse corpo dá conta de fazer nesse momento, sim, olhando o que ele vai fazer lá na frente. Vai estar bacana, vai estar dançando e que nem Ivete Sangalo, mas nesse momento não. Nesse momento está dançando que nem Ivana. Silvia, cheguei, 1 mês, você me liberou, o cirurgião liberou para comer.
Eu chego no restaurante, peço o menu Kids e sobra 2/3. Na verdade, eu não deixo ir para o restaurante comer menu Kids com 1 mês, não. Por que não? Porque nessa fase a gente ainda tem aquela restrição, considerando, né, que a incidência é maior, principalmente de úlceras e esofagite, coisas do tipo. Você fala muito em úlcera e esofagite e a gente não vê isso na realidade, entendeu? É uma coisa assim, eu sei que você tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar tudo, mas não são coisas que a gente vê no dia a dia com tanta comum assim. Tudo bem, esquece 1 mês, então 2 meses. Chegou com 2 meses, você foi lá no menu Kids e vai sobrar. Essa minha relação, que eu estava acostumado a pegar um prato muito maior que aquele, e agora eu pego um prato menu Kids, isso às vezes dá um impacto. Aí ele chega para você, doutora, mas eu vou comer isso o resto da minha vida? Isso de fato, né? Principalmente nas fases iniciais, o volume de ingestão ele tende a ser bem pequeno. E pequenos volumes já geram um grau de saciação e saciedade, porque são coisas distintas, né? E o paciente acaba realmente tendo um pouco de dificuldade do olhar, né? A psicologia, imagino que Michele trabalhe muito isso, porque ele a vida toda teve uma ingestão de um prato grande, volumoso, e de repente ele não consegue comer 1/3 do Kids. Então, realmente, isso é impactante e demora um tempo para que isso seja realmente inserido dentro da vida daquela pessoa. Você acha que nessa fase você age mais dizendo o que ele comer ou como ele deve comer? As duas coisas, porque dependendo, com 2 meses de operado, por exemplo, ele ainda não consegue comer absolutamente todas as preparações, por exemplo, coisas que contenham muita gordura, porque a gordura retarda o esvaziamento gástrico, esse paciente já está ingerindo pouco alimento, então a gente tenta filtrar os alimentos que tenha realmente uma sensação de bem-estar maior e como comer fundamental. Nesse contexto, por exemplo, a mastigação, que é imperiosa, uma vez que o estômago que está reduzido, ele vai ter muito menos secreção de ácido, então o paciente tem que ter um trabalho mecânico já na boca, de mastigação, muito importante. Outra coisa que também a gente orienta, que não deve ser feito, é a ingestão de líquido e sólido na mesma refeição. O cérebro não sabe se é líquido ou sólido, sabe que encheu. Exatamente. Né? Então, se o espaço é pequeno, eu não tenho como incluir. E outra coisa também que é um fator de gerar desconforto é ingestão de volumes líquidos em quantidade. Por exemplo, o famoso glute-glute, que eu falo com eles. O glute-glute não será possível. Por exemplo, pegar um copo, uma garrafa de 700 ml e ingerir de uma só vez não será possível. Então, a gente vem trabalhando todo esse cenário que terá de ser a vida no pós-operatório. Na verdade, eu já começo a trabalhar desde o pré. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer um treinamento pré-operatório, já começo a instituir a mastigação, mudança de hábitos, a não ingestão de líquidos às refeições, para que ao longo do pós ele não tenha tanta dificuldade. Mas ainda assim ocorre, né? Como eu costumo dizer, não tem como você ensaiar o evento de forma tão precisa. Então, só vivenciando é que o paciente realmente terá noção do que o espera, né, de qual é a dificuldade, e aí a gente vai devagarinho trabalhando tudo isso. Aproveita já que você está aí, a Andréia, ela está da dificuldade da carne, e a Stephanie pergunta da cafeína. Carne e cafeína. Sim, na maioria das vezes, essa intolerância, né, entre aspas, à ingestão de carne, principalmente carne vermelha, numa fase inicial, é muito relacionada à falta da mastigação. Porque esse tipo de proteína, que a gente chama de estrutura quaternária, ou seja, ela precisa ser muito quebrada, ela precisa ser muito mastigada. E como não temos mais aquela ação daquele volume de suco gástrico de antes, então, em geral, as pessoas não mastigam, deglutem pedaços grandes, e o estômago, que é um estômago pequeno e com uma produção menor de ácido, não consegue resolver, digamos assim. Então, como eu costumo dizer para eles também na consulta, o que o estômago novo não receber muito mastigado, ele não resolve e devolve. Eu sempre digo, então, aí o vômito pode acontecer. Né? Eu sempre digo para meus pacientes que são 3 letras.
tempo, velocidade e tamanho. Exatamente. Eu acho que isso é o fundamental. TVT é fundamental. Acho que eu inventei isso há 500 mil anos Se a atrás. gente reproduz isso. Que assim, é uma coisa que é fundamental. Se ele não tiver tempo, tiver tranquilidade, ele não vai conseguir comer devagar, ele não vai. E a história da mordida, que é uma coisa muito na cabeça. Às vezes você tem que entender. E mudar esses hábitos, às vezes, é muito difícil. E a cafeína? E a cafeína, né? Uma coisa também importante é que não existe uma fórmula mágica, mastigue 30, mastigue 15. Isso depende muito da dentição, movimento de língua, salivação. Então, não tem como a gente precisar. Mastigue 30 vezes que dará certo. Pode ser que para mim seja 30, para você 10, para o outro 15. Então, isso é algo que a gente vai ter que descobrir o time ao longo do pós-operatório. E com relação à cafeína, né, existe sim a relação da cafeína, principalmente com irritação gástrica, de mucosa, e é algo que a gente convenciona retirar da alimentação, principalmente naquela fase inicial. No primeiro mês, sobretudo, a cafeína é algo que a gente normalmente retira da alimentação, mas, por exemplo, se em pequeníssima quantidade misturado com leite, pode ser considerado. Mas tem pessoas que ingerem grandes... A gente fala às vezes cafeína, mas de repente a pessoa está querendo tomar café. Mas até o próprio nome descafeinado é um nome errôneo. Errôneo, como diet light. Exatamente, porque o café descafeinado ele tem 4% de cafeína. Então ele não é isento de cafeína. Tem então menos, o nome é errôneo. Deveria ser baixo teor de cafeína e não descafeinado. Então, assim, a gente tem como ir administrando, sobretudo no pré-operatório, o paciente faz endoscopia, se ele já tem uma doença gástrica prévia, então a gente tem como monitorar, né, e introduzir aos poucos, mas pelo menos no primeiro mês é interessante retirar. Não usar. Michele, passamos dessa fase então, começou, minha vida voltou ao normal. Outro jargão que eu sempre digo, eu digo para os meus pacientes que a cirurgia dá saúde e qualidade de vida, não melhora a conta bancária, não arruma namorado, não traz marido nem mulher de volta, voltou o dia normal, as pessoas já não me olham mais, nossa, que legal, você está perdendo peso, voltou ao normal, a vida está normal, as coisas aconteceram. Nessas horas que eu acho que aí o teu trabalho começa a ser, às vezes, até mais intenso do que antes. Como é que é isso na tua experiência? Então, a gente diz que geralmente nesse momento é que aquele paciente que teve talvez um primeiro contato com a área da saúde mental no pré-operatório, eu digo que o nosso paciente é um paciente privilegiado, porque várias doenças crônicas têm a ver com comportamentos, em saúde. A gente tem o diabetes, né, que é outra linha frente aí da saúde metabólica, da cirurgia metabólica, né, da sociedade, enfim, que tem muita ligação com o comportamento. Então, aí, nesse momento, esse paciente que fez sentido para ele pensar sobre os comportamentos dele, pensar sobre as questões que influenciam a vida dele, aí ele é um paciente que engaja numa psicoterapia. Aí sim ele vem com um trabalho de autoconhecimento, ele vem com um trabalho de olhar, a gente faz alguns trabalhos que a gente chama de expansão de consciência, ele vem compreender as questões relacionadas à história de vida dele, a história da doença, questões até transgeracionais, que implicam em comportamentos aí, não só ligados à doença, à obesidade, mas em outros problemas da vida. E aí, nesse trabalho de psicoterapia, a gente tem uma diversidade muito grande de abordagens, né, psicológicas, então cada psicólogo acaba trabalhando. Existem questões aí também que podem estar relacionadas a condições que podem estar relacionadas, sim. Então, a gente pode aí precisar, por exemplo, de um aporte aí também da psiquiatria, por questões aí, já voltou aquela condição de a euforia ou a questão da autoestima, ele já está vivenciando o estresse cotidiano e muitas vezes a gente precisa de um ajuste também neuroquímico. Então, esse trabalho acaba sendo aí muito mais intenso e muito mais multifatorial dentro da condição da vida mesmo. Nós vamos voltar um pouquinho, Ivana. A Cristina ela pergunta, na questão respiratória especificamente, como a fisio trabalha? A questão respiratória, no pré-operatório, no serviço que eu trabalho, a gente faz 2 atendimentos. Em um, a gente faz avaliação, o médico solicita alguns exames no nosso serviço, espirometria e polissonografia.
certo? Aí traz isso para a gente nós fazemos a nossa avaliação. E obviamente, polissonografia naqueles pacientes que têm suspeita de apneia do sono. Sim, claro, doutor, exato. E aí a gente faz uma avaliação e indica, né, para cada um, não tem receita de bolo, tá certo? Para cada um, só tem mesmo, a única coisa que a gente uniformizou é o incentivador por questões de... É um incentivador fácil de entendimento, é um incentivador barato, tá certo? O custo dele é interessante. Então, a gente padronizou de indicar esse incentivador. Ele já vai para a primeira consulta com o fisioterapeuta, levando o incentivador orientado pelo cirurgião. Então, a gente faz a avaliação e a gente não ensina ele mostrando como é que faz. Então, nós fisioterapeutas temos o nosso e ele traz o dele e a gente faz junto esse exercício. Elaboramos um outro exercício, o incentivador funciona na inspiração, ou seja, no momento que a gente puxa o ar, tá certo? E aí a gente criou um outro exercício no momento que a gente solta o ar para fechar um ciclo respiratório, tá certo? A gente faz isso e dá por escrito a ele, só falando de respiração, dá por escrito a ele as orientações, quantas vezes ele deve fazer por dia, quantas repetições, tá certo? Dá tudo padronizadozinho. E na volta, ainda antes da cirurgia, ele retorna para a gente, aí a gente verifica a melhora do que ele apresentou, dos dados que ele apresentou no pré-operatório. No intraoperatório, a preocupação, né, é com a cirurgia, com a anestesia, né, com a telectasia. Por isso que a gente introduz sempre o incentivador, a gente orienta que ele leve para o hospital, tá certo? E que, se possível, no mesmo turno, ele retome a utilização, retome os exercícios respiratórios junto com o protocolo do hospital, certo? Então, ele continua o protocolo da equipe junto com o protocolo do hospital. A gente não interfere no protocolo do hospital. A princípio, na nossa vivência lá, é o que a gente faz de voltada respiratório. Tem cada caso, a pessoa que perguntou, eu não sei qual é exatamente o caso dessa pessoa, o quadro que ela gostaria de falar, mas assim, tem muitas variáveis, tá certo? Cada paciente é um paciente, cada paciente traz uma dificuldade diferente. Então, é muito amplo a gente falar de respiratório. Eu estou falando de uma forma geral, estou falando do protocolo e do que é mais comum. Mais comum, tá certo? Perfeito. Bom, vamos lá. A Stephanie, Stephanie, eu já vou para você. Antes, vamos Perguntas de $1 milhão. Vão entrando aqui todas, a gente vai deixando para o final. Até porque tá... A gente sempre diz que nós todos acabamos, né, interagindo, então a gente trabalha muito. Então essa pergunta aqui, assim, vamos tentar, como nós temos só 10 minutos de programa, vamos tentar a gente fazer mais rápido. Vem uma pergunta que sempre vem, qualquer assunto que você fale aqui, essa pergunta vem, em relação à cirurgia bariátrica e álcool. Eu tenho comigo 3 situações. Nós vamos dizer que 5, 6, 7, 8%, mais ou menos, podem evoluir para algum tipo de compulsão pós-operatória. Álcool, droga, compra, sexo, exercício, pessoas que nunca correram viram maratonista. O álcool, a gente tem 3 situações. A primeira é que essas pessoas ficam mais suscetíveis ao álcool. Antes ela tomava 10 latinhas, agora ela toma 2 e o efeito pode ser bem parecido. Segundo, antes era uma pessoa que comia muito e bebia muito. E agora, como ela come menos, aparentemente parece que ela bebe um pouco mais. Então, assim, existe um pouco, uma pesquisa que a gente fez, todo mundo conhece, mostrou que antes da cirurgia 60% das pessoas bebiam e após a cirurgia 55%. 5%, mas a pesquisa mostrou que é assim. Então, eu queria que cada um dissesse um pouco dentro da sua área, mais ou menos, e não só da área, mas da nossa vivência de consultório, porque a gente acaba sendo no consultório, às vezes mais do que a psicóloga, mais do que a fisioterapeuta, mais do que a nutricionista, mais grandes confidentes que vamos trocando, e o cirurgião também. Então, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre isso, respondendo para ela. Pode começar. No aspecto da nutrição, o álcool de início, tal como a cafeína, também é proibido, uma vez que o álcool ele também pode queimar a mucosa. E outro aspecto importante, já pensando num pós-operatório mais tardio, é que o álcool ele é calórico, é uma caloria vazia, ou seja, ela é desprovida de nutrientes, e esse álcool ele é elencado dentro da problemática recidiva de peso como um dos
contribuintes importantes. Então, independente desse paciente ingerir menos volume de álcool e ter a mesma sensação do muito que ingeria antes, esse paciente, com a continuidade de consumo, não necessariamente o volume ingerido, ele pode ter sim problemas com recidiva de peso. Então, não quer dizer que o paciente nunca mais vai ingerir álcool. Moderação. Não existe. Mas tem que ter um consenso no sentido de você ter normalmente, dependendo do que ele precisa de calorias por dia, eu estimo o quanto de álcool ele pode tomar sem que isso prejudique o emagrecimento. Né? Mais uma vez ressaltando que não tem cura para a obesidade, então os cuidados eles terão de ser permanentes. O resto da vida. E isso não quer dizer que o fato de ser operado vai obrigar um comportamento e um estilo de vida anormal, diferente das outras pessoas. Eu costumo dizer que a cirurgia acaba sendo uma reeducação alimentar forçada e tudo o que é necessário na condução desse pós-operatório é o que qualquer um de nós deveria fazer. Perfeito. Então, o paciente não vira um ET por ter feito uma cirurgia. Ivan? Não tem muita relação com a fisioterapia, não. Aí vai mais da vivência mesmo, da interação. Exatamente. A gente tem conversado muito, né, sobre isso, inclusive utilizando esse trabalho, né, porque era uma questão mesmo de dúvida da equipe, tá certo? Se esse número aumentava mesmo. E esse trabalho foi muito interessante, porque trouxe esse dado para a gente, até para a gente ter base para mostrar ao paciente, olha, é científico, então não adianta que você olhou no Google, que fulano falou, que cicrano está bebendo mais, é exatamente o que o senhor colocou com muita propriedade. Ele não está bebendo mais, ele está bebendo menos, ele está ficando bêbado mais rápido, né? Então é diferente, ele está bebendo mais, né? Por questões metabólicas mesmo, ele está aparecendo mais. Então, foi muito importante esse trabalho e mais trabalhos, né, a esse respeito. Eu acho que quanto mais embasamento científico a gente tiver, mais segurança a gente vai ter de mostrar isso para o paciente, né, de mostrar que Dr. Google não detém informações que devem ser consideradas, entendeu? Que é bacana ele olhar isso, esse alcoolismo, mas olhar em sites sérios, olhar pesquisas, trabalhos sérios, tá certo? Pesquisas que realmente tem alguma coisa a dizer. Né? Dê um panorama do que é real. Michele? Eu sempre acho bacana quando a gente vai falar de um tema como álcool, falar e localizar que isso é uma questão de saúde pública. Então, a gente está falando disso dentro desse contexto, mas a gente precisa lembrar que existe um universo todo e isso é uma questão cultural, inclusive. Que é uma droga ilícita, lícita, né? Então, é importante porque senão fica aquela estigmatização de que o nosso paciente ele vai desenvolver uma condição psiquiátrica, por exemplo, mas que é uma realidade hoje, né, no problema de saúde pública, né, questão de álcool e outras drogas. Então, eu acho muito bacana trazer isso para o paciente, até para já, olha, o risco que você corre, claro, está dentro de uma questão geral. Porém, essa particularidade da absorção, da metabolização e todo o contexto, porque agora você vai estar mais exposto, porque antes talvez não havia tanta exposição, tem gente também que não tinha tanto essa questão social envolvida. Isso eu sempre digo, né? Você pega um jovem que até ontem estava dentro de casa porque tinha vergonha, aí ele sai. Obviamente que ele não vai para a igreja só, né? Ele vai para a balada, ele vai, aí tem um primeiro contato. Você está reinserindo essa pessoa numa sociedade que é uma sociedade que está aí com todas as suas coisas boas e as suas coisas não tão boas também. Então, assim, eu costumo dizer que compreender essa questão desses riscos é compreender assim, olha, o álcool, assim como outras questões, até como os alimentos muito palatáveis, essas coisas, elas são prazerosas. Então, o risco é porque é ruim, é porque é bom, é prazeroso, aí que está o risco. O risco está porque... Se fosse ruim... Então, eu costumo dizer, trabalhar essa relação de prazer e desprazer a curto, médio e longo prazo. E eu acho importante a gente trazer isso para o nosso paciente, para a nossa equipe, mas para outras áreas que talvez ficam reproduzindo alguns medos no paciente que não existem. Então, eu acho que um espaço como esse é para a gente também lembrar isso, porque às vezes ficam esses medos, essas questões. Eu avisei vocês que passaria rápido, e passou muito rápido. Nós estamos a 4 minutos, então começa você. Obrigado, Michele, mais uma vez. Eu gosto muito das suas ponderações. Nós tivemos um passado
psicológico que era matriarcal, e graças a Deus isso mudou hoje para essa linha moderna que você se inclui, como várias outras. Quer dizer, que você falou, o paciente não é o ET, ele é um CEO, ele é um pai de família, mãe de família, que só da saúde, nós não transformamos ninguém em nada diferente que tem. Então, nesse 1 minuto, se despeça e dê seu recado final. Então, eu quero agradecer a todos, principalmente vocês, pacientes que estão aí em busca, olhando que hoje a gente está falando de um veículo que são as mídias sociais, então eles são importantes e que a gente possa usá-las da melhor forma possível. Então, eu agradeço e parabenizo a todos pela participação, mas que também essa exposição às mídias e esse contato também tem seus riscos. A gente está aqui para lembrar isso, de que pontuamos questões reforçando a importância de individualizar essa assistência, de procurar o seu profissional para ver questões ali que já foram observadas no pré. O que às vezes eu me deparo com a realidade assim, olha, você até viu algumas questões com a sua equipe do pré-operatório, pode ser um nutricionista, um psicólogo, e às vezes você achou que desviou o caminho, aconteceu alguma coisa, aí não volta, e talvez não volte nem outro, fica uma questão. Então, a gente diz que são situações como essa também que a gente estabelece a confiança e o vínculo. Então, a minha sugestão é também procurem aí as suas equipes, mas também, quando realmente o vínculo de confiança for quebrado, procurem esse cuidado. É isso que a gente preza com esse tripé que o Dr. Bert falou. Obrigada. Ivana, parabéns pela estreia, não foi tranquilo? Pronto, já passou. Então, eu queria agradecer. Eu quero dizer que seu marido tá te vendo, tá? Porque ele acabou de botar aqui umas coisinhas que ele escreveu aqui, tá? Dr. Osíris. Eu queria agradecer a oportunidade de estar discutindo, né, um assunto tão importante com Michele, com Silvia, com o Dr. Bert, e para os pacientes também, né, agradecer a vocês, né, vocês são a razão maior de todo estudo da gente, de toda discussão, tá certo? E como a gente está falando aqui de pós, o pedido é volte, tá certo? Volte. Eu tenho vivenciado nas redes sociais alguns pacientes que se afastaram e tiveram algumas intercorrências, algumas complicações, tá certo? Não tenha vergonha, não. Tá? Volte. A gente vai estar sempre de braços abertos. Coloca na cabeça, tá certo? Que para dar certo precisa que a gente esteja junto. E é junto. Vocês são a razão, né, da gente estar junto, trabalhando em função de atender melhor vocês. Silvinha, é sempre um prazer ouvir todo o seu conhecimento e as suas considerações finais. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e reiterar o que Michele falou. Hoje em dia, em que mídias sociais são tão acessadas, nós temos a possibilidade desse projeto, que é muito bacana, da sociedade, de levar informações dentro da mídia social, informações sérias, informações de profissionais, especialistas na área, porque, de fato, o Dr. Google não deve ser considerado na sua íntegra, e infelizmente é o que a gente acaba vendo acontecer. Né? Dizer que eu também faço o mesmo apelo: voltem, não abandonem o tratamento, e parabenizar o tema, porque não tem como dar seguimento de forma adequada a um paciente bariátrico sem a interdisciplinaridade, sem ter interação dos vários profissionais, porque o olhar e a fala, como foi dito hoje aqui, é sempre o mesmo. Então, isso é muito importante. E se é um profissional que não integra a equipe, essas informações acabam se perdendo. Então, obrigado e boa noite a todos. Nós que agradecemos, a sociedade, principalmente os pacientes, agradecem por tudo isso. E eu vou pegar esse teu gancho final, e a gente sempre fala que a idade vai nos proporcionar algumas coisas. No dia em que a gente vê que estão falando da medicina, que vai ser você na sua casa e um médico à distância no computador, nada no mundo, você que paga uma fortuna de convênio todo mês, nada vai ser diferente dessas pessoas aqui. Elas vão estar com você dentro de um consultório, olhando para a sua cara, te examinando, não nada. Quando a gente vê essa situação de que estão tentando mostrar que você pode ter uma consulta à distância, dificilmente vai ser difícil que você consiga dar qualidade da medicina se a gente perder essa inter-relação que a gente tem, que é olhar, que é botar a mão no paciente, que é botar e que ver.
Então, cuidado vocês com o que possa ser modernidade, que de repente não tem nada de modernidade. Muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado à sociedade, e quinta-feira que vem, com certeza, teremos um outro tema tão interessante quanto esse, para vocês, como você disse, Ivana, que são a nossa razão, os nossos pacientes. Muito obrigado e boa noite, e até quinta-feira que vem. Melhorou toda a minha condição, quanto paciente, a dependência das medicações, a melhora da qualidade de vida, os sintomas, através de uma chamada no Facebook. Eu, no domingo, estava na rede social e vi no Facebook uma chamada. E aí me chamou a atenção, eu acessei o link, li todas as orientações e me inscrevi. Eu acho que todos devem ter acesso. Foi os benefícios que a cirurgia traz, pela melhora da condição, pela remissão da doença. E essa cirurgia até então não era validada no Brasil, e eu acho que ela é fundamental para a melhora da condição.